Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Iniciamos neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, uma data importante no calendário eleitoral catarinense e brasileiro. Por isso, a honrosa presença no Conexão ND desta segunda-feira do desembargador Leopoldo Brigman, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Catarinense de Santa Amaro da Imperatriz, aqui na Grande Florianópolis, terra de importantes imigrantes italianos e, sobretudo, alemães, como é o caso do Dr. Brigman. 31 anos dedicados à magistratura catarinense, atuou em várias comarcas do interior e também como juiz eleitoral em vários municípios de Santa Catarina durante sua carreira. Foi juiz do Pleno do TRE entre os anos de 2010 e 2011 e desembargador por merecimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina a partir de 2016. É integrante do TRE como juiz desde 2021. Desembargador Leopoldo Brigman, é uma honra, grande satisfação, alegria recebê-lo aqui no nosso programa. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Presidente, o senhor está viajando amanhã para Brasília, onde vai acompanhar a posse do ministro Alexandre de Moraes na presença do TSE. E o nosso tribunal sempre teve uma tradição, saía na frente sempre em todas as apurações, além de ter lançado a ideia da urna eletrônica, né, que é um fato histórico. E o senhor está levando novidades também para o presidente Alexandre de Moraes. Eu gostaria que o senhor nos informasse e aos telespectadores do Conexão ND. Sim, senhor. Boa noite a todos. A minha ansiedade hoje é igual àquele que criou a urna eletrônica. É levar para o ministro Alexandre, como já foi levado para o ministro Fachin, ele disse que estava em transição, estava saindo, e que a ferramenta que criamos aqui no TRE deveria ser apresentada ao novo sucessor dele, que é o ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Passada essa informação para ele, entramos em contato com a assessoria direta dele da TI e ele marcou uma reunião para nós do TRE, junto com a TI, na quarta-feira, às 10 da manhã, cuja posse é amanhã às 7 da noite. Qual a nossa ferramenta? A nossa ferramenta é, primeiro, separar o que é apuração e o que é totalização. A totalização, efetivamente, ela é operada em Brasília. E a apuração é no local da sessão da eleição. Cada escola tem a sua sessão. Nessa sessão tem uma urna eletrônica, serão 16.700 urnas que serão distribuídas. Essa nossa ferramenta fará com que o eleitor, independente da mídia de resultado sair da máquina, independentemente do flashcard sair da máquina, ele vai fazer a leitura do QR Code desse boletim de urna, que terá, além da totalização no boletim, terá o QR Code, cujo QR TOTS fará a leitura desse QR Code que dará a ele o resultado daquela sessão e daquela zona eleitoral, tão logo saia o boletim. O QR Code já foi usado em Santa Catarina, não? Já, desde 2020. E agora a novidade é o QR Toque? Né? Agora a novidade é o QR TOTS, que fará a apuração no local da sessão eleitoral. E essa ferramenta o Ministério Público já tomou conhecimento, porque foi um laboratório feito em Porto Belo, na eleição suplementar, cujo titular deixou a prefeitura para concorrer a deputado, o vice não quis assumir e nós fizemos esse laboratório em Porto Belo. E lá mesmo, no momento que houve o resultado da eleição, o prefeito que era candidato, o candidato que era candidato a prefeito, ali mesmo já fez a sua festa quando saiu a apuração. E logo em seguida veio o resultado do TSE, batendo com o nosso resultado em Santa Catarina. O senhor quer dizer que isso poderá acontecer aqui em Santa Catarina antes que Brasília anuncie? Antes que Brasília nós podemos apurar no local da votação, nós não. Quem fará isso será o Ministério Público, talvez por um acordo, né, de atendimento de uso dessa ferramenta. E tão logo o Ministério Público tiver a apuração, ele vai depois confirmar lá no TSE, mas traz o que isso, Moacir? Isso traz transparência, traz a serenidade. A gente vai desmistificar essa quebra dizendo que há uma sala secreta em Brasília que atua na modificação dos resultados. Isso não existe e não vai existir e não existiu. Por quê? Porque essa ferramenta, antes que era feito com caneta, calculadora, uma mesa, uma cadeira, enfim, hoje você vai correr em 697 boletins de urna ou 16.700 boletins de urna. Em todo o estado vai passar o QR TOTS e você terá o resultado da eleição. Isso depois vai da sessão, vai para o juiz eleitoral vai para o TRE, TSE. Mas antes disso tudo, em Santa Catarina, o cidadão e o Ministério Público, se assim o pretender, é o fiscal da lei, poderá fazê-lo. Presidente, se um partido político importante de Santa Catarina que tenha capilaridade estadual, quiser indicar um fiscal para cada zona eleitoral e cada urna, ele já poderá então saber imediatamente depois das 5 horas?
Qualquer partido político tendo a capilaridade, ou qualquer cidadão que se organize de uma forma de ter essa capilaridade, poderá fazê-lo também. Ou poderão fazê-lo. De quem é a ideia desse QR-Top? O QR-Top foi gestado no Tribunal Regional Eleitoral. É criação nossa. Por que, Moacir? Porque quando, antes de eu assumir, um mês antes eu fui perguntar para o ministro Fachin por que a nossa totalização não era mais aqui. O que ele explicou? Leopoldo, a questão não é tirar da cidade a totalização. A questão é de segurança. Nós temos 27 TREs. 27 TREs são 27 portas para trazer um possível atraso do resultado da eleição, como aconteceu em 2018. Mas em 2018 envolve fusos horários. Como eu expliquei há pouco, o que aconteceu? Deram uma hora para resultado, só que o Acre tinha ainda eleição se realizando, porque lá o fuso horário das 2 horas de diferença, mais o horário de verão, são 3 horas. Era 8 horas da noite, ainda estavam votando, porque existiam inúmeras senhas na rua, dando voltas em quadros, e o pessoal estava votando. E 8 horas, nós já tínhamos acabado às 5 da tarde aqui, só que o TSE não computou isso, ou alguém esqueceu. Então a apuração, na verdade, aliás, a totalização do TSE começou, era quase 9 horas da noite, porque ainda tinha gente votando no Acre. Isso. E esse ano o que aconteceu? O TSE mandou que todos comecem, por exemplo, o Acre, 2 horas antes, começa às 6 da manhã, outros, Roraima, 1 hora antes, todos irão terminar a sua eleição às 5 da tarde. E ali começará a totalização. E nada impedindo que o senhor vá lá na urna, que o senhor tem interesse, e faça a leitura do QR-Tot do boletim de urna onde está o QR Code. Assim, se eu tiver interesse em saber como é que foi o resultado, se eu for candidato em qualquer município de Santa Catarina, poderei saber imediatamente o senhor sabe o resultado, antes de chegar na mão do juiz, antes de chegar na mão do TRE, antes de chegar na mão do TSE. Isso é uma grande inovação, então, do ponto de vista tecnológico. É uma inovação que nós vamos desmistificar, Moacir, porque eu tenho assim, eu tenho 31 anos de magistratura. O TRE, o senhor sabe o que era uma eleição de papel, acompanhou, eu acompanhei também, e hoje nós estamos na era da eletrônica. E quando se avança na eletrônica, pode acontecer um defeito em algum momento. E isso, com a evolução, nós estamos deixando à margem. Nós queremos tranquilidade e transparência, principalmente mostrando ao eleitor catarinense e talvez até o nacional, que o Ministério Público já nos procurou, como eu falei, o doutor Comim procurou, e ele quer levar isso a âmbito nacional, junto também com o TSE, para provar que não existe nenhuma sala secreta no TSE fazendo essa apuração. Esse é uma espécie de um aplicativo, imagino, né? É um aplicativo que vai ser lançado no Android. E a criação e aplicação, nós estamos a 40 e poucos dias da eleição. Sim. Por outros estados, é possível? É isso que o doutor Comim está em conversação, em pegar a nossa ferramenta e também levar ao Ministério Público Nacional para que seja todo o país use essa ferramenta para efeito de apuração imediata da eleição. Presidente, em eleições anteriores ocorreram casos registrados na mídia amplamente, aqui, fora do Santa Catarina também, de eleitor que votou num determinado candidato e não apareceu na urna. Isso tem um tabu muito forte, Moacir, que tem a legenda. E tem eleitor que vota, e eu vou lhe dizer uma outra ferramenta também que foi criada, que vota na legenda e pensa que a foto vai sair. Legenda não sai foto. Legenda são 2 números. A foto do candidato não vai sair ali. E o que o tribunal criou agora? O tribunal, não nosso, mas o TSE, criou o computador do mesário. Ou o monitor do mesário. Como tem o monitor do eleitor, vai ter o monitor do mesário. Esse monitor fica a 8, 10 metros da cabine de votação. O eleitor, o mesário vai saber se o senhor Moacir Pereira está votando de forma correta. O que isso significa? Que o Congresso Nacional disse a sequência lógica: deputado federal, deputado estadual, senadores e seus suplentes, governador e vice, presidente e vice. Lá na mesa, o mesário vai ter o monitor dele e vai dizer assim: ó, senhor Moacir, o senhor está votando na sequência errada. Perfeito. Isso vai dar problema. O senhor vai anular o seu voto. É isso que o senhor quer, anular os demais e votar só nesse que o senhor votou? Eu só quero votar para presidente e os demais eu vou anular. Ok, então o senhor faça a operação, confirme e vai embora, não tem problema. Mas se ele quiser votar integralmente, ele tem que acompanhar essa sequência. Porque senão ele vai avisar na mesa do monitor do mesário: olha, senhor Moacir, o senhor continua votando errado. O senhor quer fazer a sequência lógica? Deputado federal, 5 números. Deputado estadual, 4 números. Senador, 3. Governador, 2. E presidente, 2. São 21 toques. Os partidos políticos, a sociedade civil em geral, as instituições,
não deveria estar orientando o eleitor sobre o exato, porque é bem complicado para algumas pessoas, hein? Concorda comigo? Eu vou lhe dizer uma coisa, Moacir, eu tive uma forte decepção com a geração de urnas no laboratório de Porto Belo. Sim. O que é a geração de urna? É onde você vai no dia, uma semana antes da eleição, você tem que carregar a urna com o seu nome, com a sua foto, a legenda do seu partido, os eleitores que vão votar naquela sessão e o número daquela sessão. O que é isso? É um ato público, uma ata realizada, é tudo filmado. E o que é para isso? Para que a sociedade civil ou o Ministério Público, que foi o único que acompanhou, vá lá ver o que nós estamos fazendo. Nós estamos carregando a urna, não com voto, com dados, como tem um cartório de registro civil. Sim. E o imobiliário. Lá existe, eles têm que alimentar aquilo lá. Perfeito. E o nosso papel é o mesmo. Sabe quantas entidades apareceram? Sabe quantos candidatos apareceram no local? Nenhum. Quando souberam que nós estávamos na cidade, souberam. Quando, sei lá, apareceu uma candidata do partido, era 1 da tarde, depois apareceu o adversário dela 1h30. Então é isso que nos traz assim decepção. Uma decepção muito forte. Porque falar é fácil, mas quando a gente está operando o nosso trabalho, ninguém comparece. Por exemplo, a auditagem das urnas vai ser na Assembleia Legislativa. Nós vamos publicar isso de forma total no Estado. Por quê? É a auditagem do dia da eleição. Ninguém acompanha. Eu estou convidando os colégios os meus colegas de colégio para ir lá acompanharem, né, para ver como funciona a auditagem de uma urna eletrônica. Ela começa com a votação por cédula, que é o sistema antigo, voto cantado, tudo filmado, sabendo que voto que está entrando aqui é o que está sendo colocado na urna eletrônica aqui, é uma das auditagens durante a eleição. E isso tudo funciona de uma forma da mais estrita boa-fé. Embargador, numa eleição municipal é mais fácil. Vereador e prefeito, ok? Sim. E já surgiram esses registros, né, de que votou num candidato, apareceu outro, coisa parecida. Mas o senhor está dando uma explicação que me parece uma coisa razoável. Isso. De que votou na legenda e não apareceu a fotografia do cidadão. Agora, essa possibilidade pode se repetir em maior intensidade agora, porque são 5 Não, votos. O terminal do mesário, Moacir, vai evitar isso. E antes não tinha? E antes não tinha. O terminal é uma ferramenta nova. É uma nova ferramenta. É uma nova ferramenta para já evitar. Maravilha. Por exemplo, o eleitor não vai entrar numa urna eletrônica com celular, por exemplo. Ele vai ser proibido. Ele vai ter que deixar depositado, porque isso pode causar um problema muito forte. Certo. Entendeu? Então, esses celulares serão recolhidos, serão revistados, porque você não pode entrar numa urna, ela é indefasável. Por que eu digo isso, Moacir? Porque também é um outro tabu. O voto editado e o voto secreto. É uma emenda constitucional. Se surgir que o voto possa ser impresso, o TSE no outro dia faz. Nós fizemos o pior, Moacir. O pior nós estamos fazendo, que é a urna eletrônica, a auditagem, a apuração no local, a apuração junto ao TSE. Isso é o pior. Agora, imprimir uma etiqueta tipo supermercados, para nós é fácil. Agora, tem que haver uma emenda constitucional dizendo, olha, a partir de agora, ao lado da urna, terá um acrílico que receberá o voto impresso. Não tem problema, nós praticamos no outro dia. O que o tribunal hoje faz, o TSE faz? Nós estamos resguardando um preceito constitucional, que é cláusula pétrea, de que o voto é secreto. O senhor está sendo bastante didático, bem claro na exposição. Obrigado. Então, o senhor é favorável a que, se houver adoção pela Constituição, através de uma emenda, do voto impresso, esse voto vai para dentro de uma urna especial, não é verdade? Não, o eleitor não vai levar o voto com ele. Não, não é isso. O que o Legislativo deliberar, nós fizemos no outro dia. Pode ser impresso caindo numa urna, só que tem o seguinte, é difícil de aprovar isso por conta de que, Moacir? Esse voto pode ser identificável num determinado momento. Por isso é que ninguém entende que isso não vai passar nunca. Mas se passar, o TSE está preparado para fazer qualquer tipo de ferramenta. O que eu quero dizer é que essa urna que está ali, que vai receber esse voto em etiqueta, pode cair na mão errada, pode ser levada para alguém que está com má fé naquela eleição, pode ser furtada, pode ser roubada. Por isso é que o Legislativo, com a experiência que eu tenho, depois que se criou a urna eletrônica, que se acabou com o voto cabresto, que se acabou com o voto com as oligarquias familiares ganhando eleições em municípios, que o senhor sabe onde, e eu também sei muito bem, que acabou com isso, dificilmente qualquer mudança do que existe hoje na urna eletrônica passará. Agora, o senhor sabe que no Congresso Nacional, durante muito tempo, vários parlamentares que ontem eram contrários, lá no passado, eram favoráveis ao voto impresso. Tanto que teve uma que foi. Agora, como assim? Não, teve uma eleição que quiseram e passou uma parte com voto
voto deliberado. A tese que o senhor defende é que depende do Congresso Nacional, é bom esclarecer. O eleitor levaria uma etiquetinha comprovando o voto ou esse voto cai numa urna esse voto fechada? cairia, pelo que a gente ouve do que eles querem fazer, é esse fato de cair uma cédula ou uma Urna etiqueta secreta. numa urna secreta, cairia ali dentro. Para permitir uma Para auditagem permitir futura. auditar. Mas auditagem nós temos aqui também, porque nós temos a mídia de resultado. Eu posso apurar a eleição quantas vezes for necessária. Por quê? Porque se a transmissão para o TSE der problema, eu tenho a mídia de resultado aqui, eu tenho o boletim de urna e tenho o QR Tot. Eu não tenho como parar o resultado de uma eleição. Eu faço ela quantas vezes for necessário. Mas os números que o senhor vai ter aqui em Santa Catarina, os seus colegas dos outros tribunais também terão. E lá em cima, num grande computador em Brasília, vai tudo misturado. Como é que Sim. vamos saber se os votos aqui foram realmente totalizados em Brasília? Por isso que você vai fazer a leitura através do QR Tot e vai depois confirmar em Brasília do que efetivamente aconteceu. Você vai ter a sessão e vai ter lá em Brasília pela correspondência da urna, porque a urna tem um DNA, tem um CPF, e você vai saber lá em Brasília que aquela urna que o senhor está lendo lá é aquela que o senhor leu lá em Ascuca, lá em Brusque, lá em Blumenau. Essa transparência o TSE tem como oferecer? Total. O senhor vai lá e bate com eles. Olha, eu tenho essa votação e vocês têm essa votação aqui. É isso que aparece. Mas isso não aconteceu no passado, né, Zimbardo? No ano passado, na última eleição. Pois foi municipal, foi, né, muito disputada, enfim. Mas eu vim para tentar alterar essa estrada. Eu vou alterar. E se Deus quiser, em Brasília, o ministro Alexandre vai me atender e eu tenho absoluta certeza que nós vamos poder aplicar esse nosso sistema nessa eleição de 2022. Pelo que o senhor está falando, oferece garantias aos eleitores, aos candidatos, Total a todos os garantia, partidos. transparência 100. Nós não temos como enganar, e não temos interesse também de enganar ninguém. O que existe em Brasília é uma sala-cofre, onde o senhor tem toda a aparelhagem para registro de candidato, registro de partidos, transferência de voto, mudança de endereço, voltar fora do seu domicílio, que é o voto em trânsito. Então, esse sistema que tem em Brasília, que é redundante, ele tem toda uma sala em separado e também onde vai ser totalizado. Se caso acontecer alguma coisa com o sistema A, o B entra em funcionamento. Minuto final do primeiro bloco, antes dos comerciais. Então, vamos ter uma eleição inédita pela primeira vez no Brasil, com essas características que o senhor acaba de relatar. Sim, é só o Ministério Público já nos procurou, repito, para pegar essa ferramenta para fazer a leitura na origem, na hora da apuração do voto. As eleições anteriores, presidenciais, nunca aconteceu isso. Não, porque o material foi criado agora, a ferramenta foi criada agora, né? E também não se descobriu nenhuma fraude na eleição anterior, né? Nada foi provado no sentido de que a eleição anterior teve alguma fraude. Ou a de 2018. Não tem uma mínima prova. Em 2020, eu concordo com o senhor, mas em 2018 surgiram várias denúncias, né, presidente? Surgiram, mas não houve prova de fraude. Esse é o problema. E se, assim, eu que estou na justiça há vários anos, como magistrado, eu tenho que ter prova daquilo que aconteceu. Perfeito. Desembargador, nós temos aqui uma longa pauta ainda para saber exatamente como é que o senhor está comandando essa superestrutura para uma realização, como sempre, tranquila, transparente, bem fiscalizada, como o senhor está demonstrando. Mas vamos pedir, assim, um rápido intervalo comercial e retornaremos, então, com o Conexão ND, hoje, com a honrosa presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o desembargador Leopoldo Brigman. Em seguida, continuamos sobre eleições, campanha eleitoral, prazos do calendário eleitoral aqui em Santa Catarina. Em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Até já. Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje, com a presença especial, com informações inéditas, com muitos esclarecimentos sobre a campanha eleitoral de Santa Catarina, com a presença do desembargador Leopoldo Brigman, presidente do TRE catarinense. Esta entrevista estará disponível na íntegra no portal ND+, e também nas redes sociais da internet. Presidente, o ex-presidente, o desembargador Fernando Carione, manifestou uma posição crítica, oficialmente, com o presidente do TRE, em relação à totalização em Brasília. A sua opinião é um pouco diferente da dele? Olha, para entender o que é totalização e o que é
apuração tem que se conhecer o sistema, né? Sem conhecer o sistema, você não pode dizer que a festa saiu da cidade. Eu acabei de explicar, a festa continua aqui. Seja no simples antigo boletim de urna, seja no simples antigo boletim, e agora muito mais com o QR Code. Você mantém a festa aqui. Como eu falei, em Porto Belo, o prefeito fez a sua festa, tão logo saiu o resultado do QR Code, através da leitura do QR Code. Ele fez a festa ali. Foi como eu falei também, a criança nasce hoje, mas o registro pode ser uma semana depois, mas a festa dos pais do nascimento do filho é naquele momento. É como vai ser a apuração da nossa eleição através do Ministério Público com o uso da ferramenta, se ele pretender fazê-lo. Presidente, vamos ao calendário eleitoral. Hoje terminou o prazo de registro de candidatura, no tribunal. No tribunal. Agora é o processo de julgamento dessas atas, desse registro. Hoje ela tem que ser apresentada fisicamente, porque até às 8 da manhã Sim. poderia ser feito via mídia, até às 7 da noite hoje os registros ainda podem ser feitos. Sim. Amanhã começa a propaganda eleitoral. Mas agora vem o mais importante de todos, porque vai chegar uma semana ou 2 semanas antes da eleição, nós temos que fazer a geração de urna. E para nós chegarmos na geração de urna, nós temos que ter todos os candidatos devidamente julgados pela lei da ficha limpa. Todos serão julgados. Qual é a previsão do senhor sobre o total de processo, porque vai envolver todos os candidatos de todos os partidos em todos os cargos? Todos os 957 que eu soube há poucos minutos que estão registrados, todos eles sofrerão análise jurisdicional do registro. Até dia? Até dia 12 de setembro nós teríamos que estar com isso tudo julgado. Perfeito. Pode haver possibilidade de alguém ficar sob júdice e isso não vai impedir que a votação do candidato seja feita. Aconteceu em Porto Belo, o candidato estava sob júdice, a foto dele estava lá, o número dele e o nome dele, foi votado. Se ele ganhar algum recurso no Superior Tribunal Eleitoral, ótimo. Se não ganhar, o vencedor é aquele que efetivamente a gente apurou naquele dia. Mas amanhã, como eu falei, começa a propaganda eleitoral dos candidatos e dia 26 de agosto começa na televisão, rádio e na mídia eletrônica. Quando é que o TRS ainda não apresentou, vai apresentar a divisão dos horários e a regulamentação da campanha? Dia 19, Moacir. Dia 19 agora começa toda a parte de mídia. Portanto, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira Todas as informações serão liberadas nesse Todas dia? elas serão liberadas para todos os partidos e quem lá comparecer. Bom, porque a distribuição depende da representação no Congresso Nacional sim. e depende do número de candidatos, também é evidente. Sim, né? é por isso que a reunião é feita, ela é demorada por conta disso, né? Serão apresentadas as frações de cada partido, enfim, isso já é uma outra... Isso é feito com a vice-presidência, que está a cargo do eminente desembargador Alexandre Ivanenko, que também é um juiz de carreira e antigo na magistratura. Presidente, do que depende de montagem da eleição? Tudo pronto pelo TRE? Tudo pronto, já entregamos as urnas, elas estão custodiadas nas comarcas, nas zonas eleitorais, né? A estrutura está pronta, são 16.700 urnas, 3.500 locais de votação, 3.500 locais de votação, que serão devidamente custodiados também pela Polícia Militar. É quase que uma operação de guerra, porque nós teremos o mesário, tem que sair para o almoço, tem que haver a substituição. Perfeito. Nós temos que ter a Celesc e a nossa urna eletrônica, em que pese possa ocorrer alguma situação de falta de energia, ela tem uma bateria, que seja dito, de 13 horas de duração. Então ela funcionaria tranquilamente durante todo o período eleitoral, sem qualquer intercorrência de parar a votação. Digamos que ocorra com uma urna eletrônica no interior de Ascurra, no interior de Vitimaçum, enfim, ou lá no Oeste Catarinense. Como é que se processa a substituição? Nós temos 16.700 urnas que estarão nos locais. 7.000 é contingência. O que acontecer em qualquer lugar do estado, nós temos 7.000 urnas para fazer a reposição, quase a metade do contingente que vai funcionar no dia da eleição. Descentralizado, imagino? Tudo Sim, descentralizado? tudo centralizado. Descentralizado. Onde precisar, a gente manda. Itapiranga faltou uma urna. Vamos levar. Vamos regionalizar, óbvio. Sim. Vai ter um depósito local para aquela região. Se acontecer alguma coisa, ela imediatamente será reposta. Na sua avaliação, por que não se tem notícia, por exemplo, de que faltaram vários mesários? Parece que cumprir a responsabilidade da eleição é algo assim vital para as pessoas que são convocadas. É isso mesmo, né? Sim, nós tivemos casos assim, pela quantidade, são 67.000 que são arregimentados. A gente teve um ou outro ali no tribunal que julgamos pela ausência, mas a maioria justificada pelo período da Covid. Não tivemos, assim, casos de abandono, porque eu não vou... Não. O que foi justificado, 99% foi acatado pela Corte Eleitoral. Qual é a sua explicação para a sua experiência como magistrado de 31 anos, para essa consciência cívica que tem
o catarinense e o brasileiro em geral sobre a importância de participar como mesário do processo? É um momento de democracia do mesário. E o exemplo dele fará, como nas comunidades pequenas, Moacir, que a sua vizinhança, os seus amigos também vá à urna fazer a votação. É o momento mais sério que existe na vida do cidadão. Ele pode modificar o rumo de um país, tanto na economia como no pensamento ideológico, enfim. Ele é o dono do dia. Ele é o grande festejado do dia. Por isso que a gente convoca a todos que não faltem a essa eleição. Pelo que se sabe aí, de todos os processos que já foram encaminhados ao TRE, o único pendente é a polêmica em torno do comando do PROS aqui em Santa Catarina. Sim, é um que está pendente e talvez essa semana ou na semana que vem já tenha deliberação, porque agora começa a decisão dos registros, né? Tem que ser definido. O fato dos demais partidos não terem apresentado recurso facilita também o trabalho? Facilita para eles, dificulta para quem judicializou, no bom sentido. Pode, em vez de hoje estar todos eles já registrados, nós vamos já começar uma decisão de um partido que tem problema de registro. Só isso. Quais são as preocupações que o senhor tem com o presidente na execução dessa estrutura, como o senhor falou muito bem, né? É um estado de guerra? A estrutura está toda montada, inclusive com 12 mil policiais militares à nossa disposição. Perfeito. Nós já fizemos uma reunião, estarão todos à nossa disposição. Teremos cada um, se for necessário, o aplicativo para conhecer a sessão de algum eleitor perdido, que eles procuram, e a gente tem conhecimento disso. Porque a gente está procurando o que agora, Moacir? Saber dos pontos que tem problemas para a gente corrigir. Perfeito. Um deles é esse. O comandante chegou, doutor, nós já tivemos problema de viatura ser procurada por um cidadão que queria saber a sessão eleitoral. Nós vamos resolver isso, dando para eles, se necessário for, a relação daquele município onde está aquela viatura, né? Vamos apurar se algum local tem problema com crime organizado para que a gente tenha necessidade de alguma estrutura maior, que é o que acontece muito no Rio de Janeiro. Li muito essa semana sobre isso. Nós não temos esse problema aqui, porque nós já fizemos a reunião, já temos isso mais ou menos alinhavado de que não tem essa deficiência no estado de Santa Catarina, porque a gente conhece o quão ordeiro é o nosso estado. Mas não tem nenhuma área na Grande Florianópolis ou em município maior como Joinville, Blumenau, áreas assim periféricas de alta instabilidade ou insegurança que exigiria algum tipo de atenção? Elas são conflagradas pelo crime, mas não conflagraram as urnas ainda. Nós não temos nada que diga, não, esse ponto temos que tirar a sessão daqui porque não tem segurança. Não temos uma informação nesse ponto. Isso está sendo respeitado de forma corriqueira, como foi na eleição municipal e como foi na 2018. Não tivemos nenhum caso. Olha, aqui nesse tal local não pode ter urna. Não, nunca tivemos. Isto é uma notícia excelente para o Brasil, né? É vamos dizer o quê? Uma amostra de uma educação do povo, né? É isso que a gente luta. E dá mais tranquilidade também para quem vai atuar como mesário e a própria Justiça Eleitoral. Claro, né? porque eles têm um medo, né? Coisa que não tem em Santa Catarina. Nós não recebemos informes de que eu não quero funcionar como mesário porque eu tenho medo de ser agredido ou de ser, sei lá, esculachado por alguém na urna. Desembargador, lá ano passado eu fui algumas vezes com a minha família para o Carnaval no Rio de Janeiro. E sempre aquele temor extraordinário. E o que todos os meus amigos do Rio diziam é o seguinte: durante o Carnaval a bandidagem se recolhe. Eu acho que é verdade, eu acho que aqui na eleição a impressão que eu tenho é que a bandidagem também se resolve. Moacir, é uma grande festa da democracia, né, Moacir? Eu acho nesse sentido, eu não tenho que dizer o contrário. É um dia que a cidade se movimenta de uma maneira que não se conhece ela. Por exemplo, eu fui juiz de São Carlos. O movimento que tem no dia de uma eleição no interior é a coisa mais bonita do mundo, desde que não se faça transporte irregular de eleitor. Mas é a festa mais bonita que tem. Não tem festa do Espírito Santo igual. Porque é um ato de democracia. No passado havia preocupação, por exemplo, que algumas urnas colocadas em regiões que não têm transporte rodoviário. Você está aqui falando da Costa da Lagoa. Isso às vezes podia atrasar um pouco a entrega das urnas eletrônicas já com os resultados. Alguma situação semelhante dessa no interior de Santa Catarina hoje que preocupe? Não. Nós temos rodovias em todas as seções. Todas? Eu fico apavorado. E quando eu fui na reunião do Colégio de Presidente, quando o Amazonas veio falar comigo. Sim. Aí eu fiquei, olha, nosso estado é o melhor do país para isso. Tem rodovia, tem acesso fácil, juízes nas comarcas. E no Amazonas tem comarca que tem juiz que não quer assumir, porque pela distância, né? Pela dificuldade, levar a família, enfim. Nós aqui não temos isso. Nós temos as 99 zonas eleitorais funcionando normalmente, sem qualquer problema.
sem qualquer problema. O treinamento do pessoal está concluído? Não, senhor, começa ainda. Vai começar, dos nossos mesários, vai começar já na próxima semana. E como é que se dá? É descentralizado também? Videoconferência, por Zoom. Todos serão devidamente chamados para receber todas as informações para a grande festa do dia 2 de outubro. Elas são mais técnicas sobre o processo eleitoral ou também sobre essas novidades que o senhor está Sobre a apresentando? novidade, principalmente do monitor do mesário. Que ele vai ter uma ferramenta agora que é porque aquele monitor, ele abre a urna e depois o mesário vai ter o contato, sabendo se o eleitor X está votando de forma correta, para não dar nenhum problema como já aconteceu. A sua expectativa sobre o resultado aqui em Santa Catarina, já que o TRE sempre foi líder nacional, né? Sempre teve uma novidade e era o primeiro. Vamos ter essa possibilidade esse ano ou não? Se o Ministério Público se capilarizar, que é capilarizado, e fizer a informação, nós vamos ter o resultado às 5h30 da tarde, 6 horas da tarde. É só ele fazer a apuração. Porque nós não vamos fazer sem o TSE publicar lá em cima. Mas o Ministério Público poderá, como fiscal da lei, buscar esse resultado. Não tem problema. Eles têm 99 promotores nas comarcas, como tem 99 juízes, nas 3.500 sessões. O senhor teve já um contato com o doutor procurador Fernando Comim a respeito dessa possibilidade? Ele já me procurou. E aí? Ele me procurou perguntando da ferramenta, porque a promotora de Tijucas acompanhou a eleição de Porto Belo, que foi a piloto, que foi o laboratório que nós fizemos. E a intenção dele é essa, é procurar, depois que eu voltar de Brasília, na quarta-feira à noite, já lhe informar de alguma novidade que venha do ministro Alexandre de Moraes. Além dessas ferramentas que o senhor vai levar amanhã ao presidente Alexandre de Moraes, que toma posse na presença do TSE, alguma outra informação adicional que vai prestar para ele? Algum problema que existe aqui pendente ainda do TSE? Não temos nenhum problema a passar, a não ser a ansiedade que eu tenho, como devia ter, repito, aquele que criou a urna, de mostrar essa ferramenta para ele. É isso que eu quero ajudá-lo, eu não quero afrontar, o TRE de Santa Catarina não quer afrontar o TSE, muito pelo contrário, quer fazer a desmistificação da urna eletrônica. Perfeito. De que ela é auditável na hora que sair o boletim. Portanto, o senhor vai com a expectativa de que ele aprove e imediatamente execute essa ferramenta. Nacional. E se der resposta negativa? Não, Moacir, o boletim de urna é público, você pode ler com a caneta e com a calculadora, como você pode ler com o aplicativo. Não somos nós que vamos apurar. Nós não estamos com essa intenção. Certo. A intenção é dar para quem quiser da sociedade fazer apuração. Eu percebi que o interesse do TSE com esse QR Code é... QR é... Do TRE. Fiscalização e transparência no processo. Na hora que o boletim de urna sair, independente de qualquer informação que passe para o juiz eleitoral, para o TRE e para o TSE, que é a mídia de resultado, que é um disquete, que é um pendrive gigante, eles chamam de turbinado, porque ele é grande mesmo. E outra, esse pendrive, não adianta o senhor colocar no computador da ND que ele não vai dar resultado nenhum. Por quê? Porque o software que roda ali, ele tem assinatura digital. Ele tem 30 camadas para você chegar a abrir como hacker um software. Sabe quanto tempo leva para passar por essas 30 camadas, se tu tiver sorte? Mais de 10 anos. Se vamos reduzir a 1, se der 1 ano, a eleição já está pronta e está fiscalizada. Presidente, estamos aí com os últimos 3 minutos. Essa sua experiência é uma experiência extremamente rica, né? O senhor com 30 anos de tribunal, agora mais um ano também no Tribunal Regional Eleitoral. Por que a Justiça Eleitoral, pergunta que sempre me fazem, é tão eficiente, tão qualificada e tão tecnicamente preparada? Ela é especializada, ela só faz isso. Enquanto na justiça comum você pega direito público, direito criminal, direito tributário, direito de família, direito da violência doméstica, direito da infância e juventude, o TRE só faz eleitoral. E não tem quem faça melhor. Ela só faz isso. Ela não tem outra justiça, outro direito que não seja eleitoral que ela faça. Ela não faz mais nada que não isso. Ela fica 2 anos, porque a cada 2 anos nós temos eleição, e a cada 2 anos sempre avançando, tanto na disciplina do trabalho, na TI, que são a parte de informática, e ela só fica focada nisso. Enquanto outras justiças, por exemplo, como eu falei, elas têm N direitos a se debruçar. Pelo custo das eleições, o senhor é favorável à redução do número de eleições de 4 ou 5 anos, mandato?
Eu acho que poderia ser feito tudo numa só, né? Numa só. Numa só. Mas isso não sou eu que digo, né? Agora, temos também a questão do fundo eleitoral, que todos sabem se é ou não a melhor solução. Eu vou lhe dizer uma coisa, o fundo eleitoral são 5 bilhões de reais esse ano. E nós lançamos um programa, que é você ver recurso público, o senhor vai poder, no portal do tribunal, saber o que o candidato A efetivamente está gastando, desde a da prestação parcial até a final. Tudo o senhor vai saber. Tudo. Tudo. Ninguém vai ficar... Por isso que eu clamo aqui os eleitores para fazer essa fiscalização. Tem aplicativo no... Tem, no celular? portal eu não posso lhe dizer no celular, mas no portal, esse aplicativo não existe. Candidato X, que eu queria saber quanto é que ele gastou, quanto O é que senhor ganhou. vai saber com quem ele está gastando, com quem e quanto que ele recebeu de dinheiro para a eleição. Por exemplo, governador, o máximo que ele tem são 11 milhões e 900 mil reais. O senhor vai saber se ele gastou tudo isso e aonde que ele gastou. Presidente, terminada a eleição, eu gostaria muito de ter a honra de contar com o senhor novamente aqui no Conexão ND, mas para falarmos sobre analisar uma questão que o senhor é especialista e tem uma didática especial para se comunicar, que é a questão da criminalidade, direito penal, ok? Eu tive a oportunidade de conversar com o senhor, então fica o convite aqui no ar aqui para o amigo para retornar então aqui ao nosso Conexão. Estou à sua disposição. Um minuto para a sua despedida, alguma informação adicional de interesse público que o senhor queira transmitir para o nosso Conexão. Que os candidatos, Moacir, que os candidatos façam uma eleição com tranquilidade, sem ódio, sem paixão, mostrar ao povo que eles vêm. Economia tem problema, tem que resolver. Educação tem problema, tem que resolver. Tudo, saúde, isso é que o candidato tem que fazer nesse período. É só isso que eu desejo, mais nada. E o resultado eu vou entregá-los para eles no dia 2 de setembro, como ele, eleitor, o fez. Votando no seu candidato, com base nessa ideologia, com base naquele pensamento daquele candidato. Ele tem que mudar as situações que estão adversas hoje no momento econômico. O senhor queria dizer 2 de outubro, né? 2 de outubro. Ok. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Brito, foi um grande prazer, uma grande honra, alegria e contar com o senhor aqui no nosso programa. É que eu estou com tantas datas na cabeça que no fim dá uma confusão, mas é 2 de outubro. E 30 de outubro, o segundo turno. O segundo turno. E teremos lá a eleição de Canoinhas suplementar, que vai acontecer lá. Fraterno abraço, boa noite, um grande abraço ao senhor. Muito obrigado. Obrigado ao caro telespectador que nos acompanha até esse momento dentro do Conexão ND. Presidente do TRE, entrevista disponível no portal ND+, e redes sociais da internet. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, pelo prestígio da sua participação. Um grande abraço e até a próxima.